Mais ou menos 15 anos atrás, eu estava na cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, e eu lembro que numa certa noite eu resolvi ensinar o meu filho, tinha 12, 13 anos, a dirigir um carro. Eu parei o carro assim de surpresa, ele até se assustou, e eu falei: "E aí, filho, quer aprender a dirigir?" E para mim aquilo foi muito emocionante, porque eu não tive essa oportunidade com meu pai não me ensinou a dirigir, eu tive que aprender a dirigir sozinho. Aí saí, abri a porta e ele passou para o lado do motorista e eu fui para o lado do passageiro. Ele sentou e eu comecei então a dar as primeiras instruções. Então pressiona aí, coloca o pé esquerdo na embreagem e o pé direito no freio. Aí ele colocou, eu liguei o carro. Então já deu aquela emoção, né? Agora você vai soltando a embreagem bem devagar e o freio também aos poucos, um pouquinho. E ele soltou, claro, não tinha ainda a sensibilidade que a gente adquire com a prática. E deu um soco e o carro apagou. Fizemos de novo. Nesse momento ele já começou a ter mais sucesso, mas foi interessante porque ele estava seguindo exatamente tudo que eu estava falando. E ele foi soltando a embreagem, soltando o freio, o carro começou a andar. E foi muito legal. Só que para onde ele estava olhando? Para os pés dele, para o movimento. Então ele não estava olhando para frente na direção que a gente ia. E naquele momento eu me assustei e coloquei a mão no volante rapidamente. Filho, tem que olhar para frente. Mas o que isso tem a ver com o vídeo de hoje? Nós vamos falar dos níveis de competência ou da escada da competência. Como que nós desenvolvemos uma habilidade. Vamos juntos? Nós podemos comparar os níveis de competência com aprender a dirigir. O primeiro nível é o incompetência inconsciente, quando nós nem sabemos, por exemplo, que queremos dirigir ou como funciona o dirigir. Então eu não sei que não sei. Esse é o primeiro nível. E nós passamos, no momento que há uma ruptura, que a gente entende, passa a ter conhecimento ou informação, eu percebo que eu ainda não sei fazer, mas eu já sei que eu quero saber. Esse segundo nível é a incompetência consciente. Eu não sei fazer, mas eu sei que preciso saber. E existe um terceiro nível. O terceiro nível é quando eu começo a praticar, a treinar. Então imagine dirigindo um carro. Primeiro você não sabe que precisa saber, você está no nível de incompetência inconsciente. Na medida que você passa a conhecer como se dirige ou tem algumas informações sobre isso, você passa para o nível de incompetência consciente, ou seja, eu sei que não sei. Agora, quando você chega no terceiro nível, você começa a praticar, começa a treinar. Então você está dirigindo, duas mãos no volante, quando vai trocar de marcha, você tem que pensar no ato de trocar de marcha. Então você está no terceiro nível, que é a competência consciente. Você sabe, mas isso ainda é consciente. E aí nós vamos para o quarto nível, que é a competência inconsciente. Isso só vem com a prática. Na medida que você começa a treinar, praticar constantemente, você chega no quarto nível, que é a competência inconsciente. Ou seja, você não precisa mais pensar para aquilo acontecer. Essa mágica é muito fácil de fazer. Você pega uma cartolina, cola de um lado um ponto, de outro lado 2 pontos, de outro lado 3 pontos, de outro lado 4 pontos. Ficou fácil, não? Vamos lá. Então, na realidade, quando eu mostro que tem um ponto, na realidade tem 2, mas eu oculto e dá a ilusão de que tem um só. Quando eu mostro que tem 2, na realidade tem 3, mas existe um ponto que eu oculto. E aí fica parecendo que tem 2. Quando eu falo que tem 3, na realidade tem 2. Só que a minha mão oculta esse canto e cria a ilusão como se tivesse 3. E aqui, quando eu mostro que tem 4, na realidade tem 3. Esse aqui eu acabei ocultando. Vamos de novo? De um lado um ponto, de outro lado 2 pontos, de outro lado 3 pontos. Se alguém pedir para ver, você
mostra que existe um ponto de verdade ali. Do outro lado, 4 pontos. Se a pessoa não acreditar, você mostra que existe o quarto ponto. Agora, o quinto ponto, ou o quinto nível, é o que normalmente as pessoas não sabem. Então, é a competência refletida. É quando eu paro para analisar aquilo que está no meu inconsciente, que já está automatizado. É quando eu trago para a consciência comportamentos, pensamentos automatizados e faço uma reflexão. Analiso se isso está me ajudando ou me atrapalhando. Então, a escada da competência ou os níveis de competência são 5. Mesmo que você encontre em alguns livros apenas 4. E o quinto nível, talvez o mais importante, é a competência refletida. E aí, curtiu o vídeo de hoje? Espero que sim. O que você acha de deixar seus comentários, ou fazer uma pergunta, ou de repente colocar um tema que você gostaria que eu abordasse em algum vídeo durante esses próximos dias? Compartilhe com outras pessoas, convide outras pessoas e assine esse canal.